a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei número 3/2013, deputado Dirceu Dresch, ao projeto de lei número 11/2014, deputado Jailson Lima, ao projeto de lei número 40/2012, deputado Jorge Teixeira, ao projeto de lei número 83/2013, da deputada Luciane Carminati. Também parecer contrário ao projeto de lei número 116/2012, também da deputada Luciane Carminati. Também ao projeto de lei número 132/2012, do deputado Jailson Lima. Ao projeto de lei número 170/2013, da deputada Luciane Carminati. Ao projeto de lei complementar número 16/2011, do deputado Dirceu Dresch, e a proposta de sustação do ato 2/2012, do deputado Sargento Amaury Soares. Da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos apresentou parecer favorável ao ofício número 8/2014, 16/2014, 27/2014, 434/2013. A Comissão de Saúde apresentou parecer favorável ao ofício 62/2014, 68/2014, 29/2014 e número 614/2013. Ainda bem, né? Faz a votação. Não. E a gente já encerra, já chama lá. É 2 minutinhos. Em votação, projeto de redação final, projeto número 43/2014, deputado Neudi Sareta, declara integrante do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado de Santa Catarina a festa da polenta e do queijo do município de Lindóia do Sul. Em votação da redação final, os deputados que concordam permaneçam como estão, está aprovado. Também em redação final, o deputado Ismael dos Santos, o projeto de lei que assegura ao consumidor o direito de informação sobre a inexistência da assistência técnica do município. Em votação, deputados que concordam permaneçam como estão, está aprovado em redação final. Em segunda votação, ou em votação do segundo turno, o deputado Dado Xerém é o autor do projeto que dispõe sobre a instituição do Dia Estadual do Engenheiro de Petróleo. Em votação do segundo turno, deputados que concordam permaneçam como estão, está aprovado. Também em segundo turno, o deputado Manuel Mota é o autor do projeto que obriga as fabricantes ou importadoras de material explosivo comercializado no estado de Santa Catarina a adotarem mecanismos de identificação que permaneçam intactos após o processo de detonação. Em discussão, em votação em segundo turno. Não havendo em votação deputados que concordam permaneçam como estão, está aprovado. Também deputado José Ney Ascari, em votação em segundo turno, projeto de lei que dispõe sobre a apresentação prévia do selo GNV do abastecimento de gás natural veicular pelos postos de abastecimento. Em votação em segundo turno, não havendo manifestações, deputados que concordam permaneçam como estão, está aprovado. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários as indicações números 227 até a 233, de autoria de diversos deputados, como também os requerimentos números 445 ao 456. Em votação, pedido de informação, deputado José Ney Ascari, solicitando ao governador do Estado, referente à realização dos recém-nascidos e exames diagnosticado clínico de catarata congênita, pela técnica conhecida como reflexo vermelho nas maternidades, estabelecimentos hospitalares congênitos do Estado. Em discussão, não havendo em votação, deputados que concordam com esse pedido de informação, mantêm como estão, está aprovado. Fim da ordem do dia, passo a presidência ao nobre presidente, deputado Juarez Ponticelli. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Kudilak. Só para registrar aí a presença do prefeito Paul de Vitimarsum, ele, vários vereadores, lideranças do município, assim como o do vereador Hernani Vojanhaque Júnior, da Lilian, e do seu Hernani, ex-vereador do município de Três Barras. O nosso registro aí, as boas-vindas a ele. A presidência registra e agradece a presença das autoridades nominadas pelo deputado Maurício Kudilak. Agradecendo ao deputado Kennedy Nunes, que presidiu essa ordem do dia,
nos moldes do presidente Onofre Santo Agostini, com a agilidade e a rapidez do nosso querido deputado e presidente Onofre Agostini. Senhores deputados, senhoras deputadas, esta presidência recebeu requerimento assinado pela deputada Dirce Hardesheide, com mais as integrantes da bancada feminina, com o seguinte teor: a deputada que este subscreve, com amparo no regimento interno, no artigo 109, combinado com o ato da mesa 227 de 14 de junho de 2011, vem perante Vossa Excelência a requerer a cessão da palavra na sessão plenária do dia 14 de maio, no horário de explicações pessoais, para manifestação e exposição do projeto Justiça, Direito de Todos, que será ministrada pela juíza de Direito e subcoordenadora da Coordenadoria de Execução Penal e da Violência Doméstica Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutora Sônia Maria Mazeto Moroso Terres, por tratar-se de uma grande mobilização nacional visando a elaboração de um projeto de lei de iniciativa popular para fins de regulamentação do artigo 245 da Constituição Federal, para o qual Santa Catarina necessita coletar 1.400.000 assinaturas. Este requerimento foi subscrito também pelos senhores líderes das bancadas com assento nesta casa. Portanto, preenchido o que dispõe nosso regimento interno, esta presidência suspende a presente sessão e convida para compor a mesa o eminente presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Nelson Schaeffer Martins, que nos honra com a sua presença, aliás, com o seu retorno à casa que o nosso presidente serviu com muita competência, muita dedicação, muita lealdade, admitido que foi por concurso público, presidente Neudi Sareta, e o presidente Nelson foi servidor, um dedicado e competente servidor desta casa durante 6 bons anos da sua vida, eu não tenho dúvida. Seja bem-vindo, bom retorno a essa casa que lhe acolhe sempre com muita alegria e com muito respeito. Convido também para compor a mesa, aliás, para dirigir-se à tribuna já, a doutora Sônia Maria Mazeto Moroso Terres, digníssima juíza de direito que trata do projeto Justiça, Direito de Todos em Santa Catarina. Vossa Excelência também é muito bem-vinda à nossa casa. Esta presidência quer justificar publicamente perante Vossa Excelência a ausência da coordenadora da bancada feminina, a deputada Dirce Hardesheide, que deve ter feito contato pessoal com Vossa Excelência já, mas esta presidência tem a obrigação de justificar. A deputada Dirce esteve conosco até agora há pouco, está num compromisso representando esta casa fora da capital, por isso pede para justificar, assim como as demais integrantes que daqui a pouco também estarão aqui no plenário. Vossa Excelência tem o tempo necessário para a sua manifestação. Boa tarde a todos os senhores. Agradeço a honra de poder participar desse momento solene nessa Casa Legislativa e abraço carinhosamente meu presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nelson Schaeffer Martins, o presidente dessa casa e os demais componentes que integram a mesa e todos os deputados e público presente. Nós iniciamos um movimento social amparado na percepção que temos de que as vítimas de violência e da criminalidade do nosso país estão invisíveis aos olhos do Estado. Ao longo da minha carreira na magistratura e como agente social junto ao Instituto Estrela de Isabel, que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social na comarca de Itajaí e de São Bento do Sul, tenho percebido que as pessoas sofrem diversos crimes e ficam sequeladas no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, e não há absolutamente nenhum programa instituído que dê amparo a essas vítimas. O aparato estatal, ele está todo organizado para cumprir o dever-poder do Estado na questão do jus puniendi, mas
quanto ao outro lado da moeda, que é a vítima, não há nenhuma comissão de direitos humanos, não há nenhum programa de políticas públicas instituídos para dar agasalho a essas pessoas. Pessoas que foram vítimas de crimes de sequestro, cárcere privado, tentativa de homicídio, pessoas que perderam os seus provedores, mães que não têm como sustentar os seus filhos, crianças e adolescentes abusados sexualmente. Então, não preciso discorrer aqui a enormidade que temos de pessoas nessa situação. Na verdade, o Brasil não sabe quantas vítimas tem, não fez a conta, não sabe onde moram e nem a qualidade desse tipo de dor que essa vítima sente. Num cálculo, numa estimativa que fiz, busquei junto ao CNJ uma pesquisa que mostra que são 548 mil pessoas presas no Brasil, e se para cada pessoa presa nós temos uma vítima em potencial, nós temos 548 mil vítimas. No entanto, as pesquisas mostram que somente 30% dos casos são noticiados, porque as pessoas não acreditam mais no sistema de justiça e no amparo policial para a investigação do crime. Numa regra de 3 bem simples, se 548 mil pessoas são vítimas e elas representam apenas 30%, nós temos aí mais de 1.800.000 vítimas no país. Se nós acrescentarmos nesse cálculo que existem milhares de mandados de prisão expedidos e não cumpridos por falta de estrutura carcerária, então talvez chegamos ao número de mais de 2 milhões de pessoas vítimas no país, que não são vistas, não são tratadas, não se sabe onde moram nem onde estão. E o Estado tem, no seu artigo 245 da Constituição Federal, um dispositivo que prevê a regulamentação, a necessidade de regulamentação de amparo a essas pessoas. Esse artigo está enfeitando a nossa Constituição Federal há 26 anos e ninguém olha por ele. Eu penso que, se olhar para esse artigo e se for regulamentá-lo, vai ter que fazer o seu dever de casa. O Brasil precisa fazer o seu dever de casa. E não há que se dizer que isso vai trazer despesas ao Brasil e tem que apontar uma fonte de custeio. Isso sim tem que haver, mas nós pagamos impostos e temos o direito de receber do governo, do Estado, aliás, os serviços pelos quais nós pagamos. E serviço que cure essas pessoas que estão doentes é o mínimo para que haja justiça social. Então, o que se busca é a regulamentação do artigo 245 da Constituição Federal, que deve ser feito por iniciativa popular, por ser mais legítimo, porque com isso nós conseguimos conscientizar a sociedade de que ela tem vez e tem voto, e que há necessidade de se regulamentar um artigo tão importante, dando visibilidade a essas pessoas que estão à margem, como se culpadas fossem por serem vítimas do crime doloso e vítimas carentes, que não têm condições de contratar um psicólogo, não têm condições, muitas vezes, de tratar a sua saúde ou de prover o seu sustento quando esse provedor ele é morto, é assassinado, como nós temos visto por aí. Então, o que se busca aqui nessa casa, presidente, é o apoio dos senhores parlamentares estaduais que nos ajudem a coletar em Santa Catarina mais de 1,5 milhão de assinaturas e que possamos levar essas assinaturas juntos ao Congresso Nacional de caminhão. E de caminhão por quê? Porque nesse país que cada pessoa tem 3 aparelhos celulares, tem televisor e tem computador dentro de casa, o Congresso Nacional não aceita assinatura virtual. Ela tem que ser no papel.
Então, nós precisamos sair de Santa Catarina com mais de 1.500.000 assinaturas e buscarmos ainda o apoio de mais, no mínimo, 4 estados da federação para conseguirmos essa legitimidade. E nós temos essa legitimidade, nós temos fundamento no nosso pedido e apelamos, então, neste momento, à sensibilidade dos senhores que levem para as suas regiões, que levem para as suas bases o nosso pedido, para que possamos engrossar e realmente encher o nosso caminhão que irá ao Congresso Nacional e entregar esse abaixo-assinado de iniciativa popular nos moldes que foi feito a lei do crime de hediondos, a lei de ficha limpa, enfim, mas que isso venha e saia Santa Catarina fortalecida por ouvir o seu povo, dar voz ao seu povo e dar vez às vítimas de violência que estão invisíveis para o Estado. É esse o apelo que eu faço aos senhores, agradecendo desde já novamente a essa Casa Legislativa, na pessoa do seu presidente, agradecendo o presidente do Tribunal de Justiça por esse amplo apoio que tem dado à nossa iniciativa, a Estrela de Isabel, que é a entidade apoiadora que está representada aqui por pessoas, por trabalhadores, por pessoas que integram o nosso sistema, pela sua coordenadora, que é a Lilian. Enfim, agradecemos a todos e aproveitamos para convidá-los a participar às 18 horas do lançamento do livro Estrela de Isabel, que fiz e que vou fazer o seu lançamento aqui nessa casa, buscando com a venda desse livro o custeio necessário para bancar esse projeto, porque custa fazer o papelzinho, custa fazer o fold, custa andar na estrada e nós não temos nenhuma fonte certa financeira, mas, enfim, estamos buscando isso com o apoio institucional e o apoio do Instituto Estrela de Isabel. Então, fica desde já o meu abraço e, novamente, o meu apelo para a sensibilidade dos senhores, para a responsabilidade social que é de todos. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Sônia, pela sua bela, objetiva e clara manifestação. Eu, antes, já vejo nos microfones à parte os deputados Sareta e Morastoni, mas antes faculto e gostaríamos com muita alegria de ouvir a manifestação também do nosso presidente Nelson Juliano Schaeffer Martins. Senhor presidente, deputado Juarez Ponticelli, senhores integrantes da mesa diretora dos trabalhos, deputado Gonçalves, deputado Padre Pedro, deputado Kennedy, senhores deputados dessa casa, casa irmã do Poder Judiciário de Santa Catarina, porque nós, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Judiciário, somos duas das 3 dimensões do Estado e estamos, todos nós, colegiadamente unidos e comprometidos com a causa da população e do povo de Santa Catarina. Prezada colega Sônia Moroso, o presidente do tribunal aqui se encontra para dar o seu respaldo a esse projeto que não é catarinense, deputado Ponticelli. É um projeto brasileiro, é um projeto para a nação brasileira. Nós queremos, doutora Sônia Terres, nossa colega admirável, comprometida com as causas sociais, nós queremos dizer que o Poder Judiciário está sintonizado, atento, comovido com esta causa tão relevante que é a causa da proteção da família da vítima. Nós precisamos sim, e essa casa tem manifestado essa intenção, de proteger os direitos fundamentais de todos os cidadãos no território de Santa Catarina, inclusive daqueles que cometem crimes que muitas vezes são severamente punidos e reprimidos pelo judiciário. Porém, nós também precisamos garantir os direitos fundamentais, a dignidade, a sobrevivência dessas pessoas que sofrem os efeitos deletérios, terríveis
do cometimento de um crime que muitas das vezes, como a doutora Sônia Moroso Terres gosta de assinalar, muitas das vezes são estigmas, presidente, carregados pelas pessoas daquela família atingida pelo resto da sua existência. Precisamos de 1,5 milhão de assinaturas, senhores deputados. E os senhores deputados são os verdadeiros e legítimos representantes da vontade popular. Os senhores têm a capacidade de mobilizar toda a sociedade. E só com o apoio do deputado catarinense é que nós lograremos largar com esse número expressivo que haverá de motivar, de comover toda a sociedade brasileira. Nós precisamos de 1,5 milhão de assinaturas, mas nós acreditamos que esse apoio será muito maior, porque Santa Catarina dará o exemplo, como sempre fez e como tem sido pioneira em tantas causas importantes em benefício da sociedade catarinense brasileira. Por isso, o nosso apoio, o nosso incentivo e o nosso compromisso, senhores deputados, de continuarmos a lutar pela afirmação dos direitos fundamentais a todos os catarinenses e brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado, eminente presidente Nelson Schaeffer Martins. Antes de ouvirmos os senhores parlamentares, esta presidência quer informar ao presidente Nelson e à doutora Sônia que na manhã de hoje tratamos já com membros da mesa diretora desta casa e a mesa diretora determinará a todos as coordenadorias, a todos os departamentos, as diretorias, que em todos os eventos que a casa realizar, doutora Sônia e presidente Nelson, daqui em diante, a começar pelas audiências, e aí pedir o apoio do deputado Gilmar Quinésio, a começar pelas audiências do orçamento regionalizado, que já iniciam no dia de amanhã, lembra o deputado Kennedy, em todos os eventos da Escola do Legislativo, nas audiências públicas, nos eventos que fizermos aqui internamente, e são muitos, eventos de mobilização, nos eventos que fizermos externamente, em todos, vamos orientar os nossos servidores para que em todos esses eventos se faça a coleta de assinaturas, doutora Sônia, para que essa casa possa dar a sua contribuição. Como disponibilizaremos, deputado Titon, a todos os gabinetes o material necessário para que nas atividades individuais dos gabinetes também, os senhores deputados possam ter todo o material para a coleta de assinatura e encaminhamento. Nós trataremos junto com a deputada Dirce, com a bancada feminina, com a Escola do Legislativo e com os demais órgãos dessa casa de dar essa contribuição, porque é dever desta Casa Legislativa. Ouço agora pela ordem, ao tempo que vou também firmar o meu compromisso, e certamente todos os demais deputados, ouço o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, quero saudar de forma muito especial o doutor Nelson Schaeffer, presidente do nosso Tribunal de Justiça. É uma honra tê-lo aqui acompanhando a doutora Sônia Moroso, e isso, a presença do presidente, doutora Sônia, com certeza reforça muito, porque aí não é uma luta individual, mas é da instituição. Essa luta do combate à violência e especialmente às vítimas de violência, de forma muito especial as crianças e adolescentes, porque grande parte dessas vítimas são crianças e adolescentes, tem mulheres, tem minorias vitimadas também. Então é uma luta que deve ser conjunta de toda a sociedade brasileira. E eu queria, aproveitando para parabenizar o Tribunal de Justiça, presidente, doutora Sônia, e da importância disso e do nosso engajamento também, para que haja de fato essa regulamentação. Ao mesmo tempo, parabenizar a Vossa Excelência, deputado Ponticelli, por estar já disponibilizando esses meios para colaborarmos com as assinaturas. E, por fim, diria o seguinte: nós da Assembleia de Santa Catarina podemos ser pioneiros nacional e me permita, para isso já apresentei um projeto de resolução que está tramitando nessa casa, de assinaturas de projetos de emenda popular com assinatura virtual, doutora Sônia. Quando Vossa Excelência
mencionou de caminhão, eu já estava lembrando que aqui nós podíamos ser. Então, eu até queria fazer um apelo à mesa, presidente, quem sabe a gente pode ver ultimar essas ações, porque tem um projeto justamente aqui para Santa Catarina. Eu sou entusiasta dos projetos de emenda popular, de ações populares, emenda popular, mesmo tendo mandato e podendo, alguns projetos posso, com uma simples assinatura minha, já dar entrada. Mas sou entusiasta de emendas populares porque trazem o compromisso, e nesse caso específico, é simbólico, é importante para o Brasil essa iniciativa popular da regulamentação do artigo 245 da Constituição Federal. Conte conosco e parabéns mais uma vez por esse esforço e esse empenho. Obrigado. Obrigado, deputado Sareta. Com a palavra o deputado Volney Morastoni. Senhor presidente, senhores deputados, também quero saudar, antes de mais nada, nosso querido presidente do Tribunal de Justiça, doutor Nelson Scheffer, e saudar a doutora Sônia Moroso Terres, que é da minha cidade, de Itajaí, e fico muito orgulhoso ao tê-la aqui, né, até por esse extraordinário trabalho que realiza através da Estrela de Isabel. Né, um trabalho abnegado, altruísta, de uma magnitude sem igual, né, sempre demonstrando que não é só no seu discurso, né, mas que na prática, no cotidiano, né, tem essa preocupação com as pessoas mais fracas, mais desprotegidas, mais humildes, né, em situação de vulnerabilidade, especialmente as crianças e jovens, que sempre estão, né, em primeiro lugar nessa condição. E, portanto, por isso já tem todo o nosso reconhecimento, né, por esse importante trabalho que realiza e que serve de modelo, né, serve sempre de estímulo e também de referência para todos nós. E, por outro lado, né, manifestar todo o apoio a esse abaixo-assinado, então, de um projeto de lei de iniciativa popular, e dizer que é uma luta renhida. Eu falo porque, no ano passado, eu praticamente coordenei aqui no Estado, através da nossa Comissão de Saúde da Assembleia, a coleta de assinaturas para um projeto de lei de emenda iniciativa popular para que a União aplique no mínimo 10% da sua receita bruta em saúde. Nós precisávamos colher 1,5 milhão de assinaturas no Brasil, colhemos 2,5 milhões, passamos 1 milhão do limite de 2,5. Né? Em Santa Catarina foi um esforço muito concentrado, conseguimos colher aqui, foi o segundo estado, o primeiro estado foi Minas Gerais, que conseguiu colher 400 mil assinaturas, depois veio Santa Catarina com 170 mil assinaturas. Então, não é fácil, por isso nós temos que, senhor presidente, só para concluir. Mais um minuto, senhor deputado. Concluir, senhor presidente. No sentido que nós temos que mobilizar uma estrutura a partir da Assembleia Legislativa, mas dar capilaridade também nos municípios, com as prefeituras, com as câmaras de vereadores, toda a estrutura do judiciário também no Estado, nos municípios, por todo o interior, para que nós possamos colocar pontos, então, de coletas de assinatura para realmente ter esse retorno, né, nas condições que são necessárias para legitimar. E não tem como colher assinatura eletrônica. A assinatura exigida pelo regulamento do Congresso Nacional são assinaturas interpostas aqui, né, pessoalmente. Então, é nesse sentido para manifestar todo o apoio nessa grande luta que virá pela frente. Obrigado. Obrigado, deputado Morastoni. Com a palavra, eminente deputado Nilson Gonçalves. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o presidente do Poder Judiciário e cumprimentá-lo também pelo fato de estar aqui de corpo presente prestigiando este evento. Isso é muito importante, fundamental para que as coisas realmente se objetivem e alcancemos todos esse objetivo da doutora Sônia, que eu quero cumprimentá-la pela forma que fez a explanação bastante esclarecedora e até, eu diria, de forma bastante tocante. Então, acho que todos nós que conhecemos um pouquinho do problema, sabemos o quanto é dolorido isso e o quanto as famílias sofrem com esse tipo de problema. Eu quero parabenizar também o nosso presidente pela iniciativa e a casa já tomando a frente nesse processo. Quero dizer à doutora Sônia que eu, em Joinville, doutora Sônia, eu tenho um programa de televisão na RIC Record, e nós temos uma abrangência lá de mais ou menos 30 municípios, que é uma rede regional,
e também tem um programa de rádio naquela cidade. Não sei como vão ser feitas as coisas por lá, mas se porventura for colocado algum posto de assinatura, alguma coisa assim, eu quero me colocar à disposição para divulgar isso também através de meus programas de TV e de rádio. No mais, estou à disposição para aquilo que for necessário para que alcancemos o objetivo. Obrigado. Obrigado, deputado Nilson Gonçalves. Com a palavra, deputado Kennedy Nunes. Presidente, eu quero deixar meu abraço ao nosso sempre presidente, sempre colega aqui da casa, deputado Nelson, doutora Sônia. Eu tenho minhas posições, assim, sabe? Eu quero, assim, deixar uma coisa que eu fiquei muito feliz em ouvi-la e sobre esta campanha, porque em algum tempo já, doutor Nelson, eu já tenho questionado a questão dos direitos humanos. Parece que os direitos humanos são para o preso. Quando você vê qualquer rebelião, direitos humanos está lá. Eu fui nos Estados Unidos, e daí fomos lá e verificamos alguns presídios. E perguntei sobre os direitos humanos. E lá nos Estados Unidos, os direitos humanos é para a família da vítima. É os direitos humanos que vai chorar a morte da vítima e consolar a família da vítima. Não é o contrário. Outra coisa, eu cheguei lá, doutor Nelson, e perguntando sobre o presídio, a gente fez algumas visitas lá do presídio, e eu perguntei assim, onde é que fica a sala íntima? Aí o diretor do presídio olhou assim para mim e falou em inglês, que sala íntima? Só lá no Brasil nós temos um momento íntimo lá e tal. Daí ele falou assim, isso aqui não é um spa, isso daqui é para pagar o erro. Aí o que me chamou a atenção, o banheiro, no linguajar, a patente, o vaso sanitário, não fica atrás de nenhum tapume, ele é a primeira coisa que você olha na cela. Aí eu passei numa cela e vi o camarada lá sentado no trono. Aí eu disse, mas escuta, qual é o direito dele? Está passando por aqui. Mais um minuto, mais dois. História interessante. Ele disse assim, o diretor do presídio disse assim, o direito dele ele perdeu quando cometeu o crime lá fora. Então eu fico feliz em ver que é da mão do magistrado, surge do magistrado, que muitas vezes parece que é o camarada duro, que tem na mão um martelo para mandar fazer, que surge essa sensibilidade de vocês em pensarem nas vítimas. Por isso, Vossa Excelência, Vossas Excelências, o Tribunal de Justiça está de parabéns com essa campanha, que eu tenho certeza que muita gente vai assinar, porque até que enfim alguém está pensando na vítima e não em quem cometeu o crime. Parabéns. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Com a palavra, o eminente deputado Maurício Kuderlach. Senhor presidente, isso é até um dever registrar aqui a forma como o desembargador tem conduzido Nelson Schaefer Martins o Tribunal de Justiça, procurando aproximar a justiça do cidadão, ser sensível às necessidades da nossa população, principalmente aquela sociedade que mais tem dificuldade e mais clama. E isso fomos testemunha mais uma vez na audiência lá que estivemos com Vossa Excelência, na perspectiva da criação da comarca do município de Penha. E a doutora Sônia, que o deputado Volney disse que é de Itajaí, mas com devido respeito é de Balneário Camboriú, que ela é adotada pelas duas cidades, pelo respeito, pela admiração, pelo trabalho jurídico que faz, judicante, mas também pelo trabalho social. Então, existem pessoas que realizam a sua missão de ofício e acham que já cumpriram toda a sua obrigação. E nós vemos a sua doação
de todo esse tempo que tem para com a sociedade, para com as necessidades que nós enfrentamos. Então, como de Balneário Camboriú e compartilhando essa adoção de Itajaí, Balneário Camboriú, pela querida doutora Sônia Moroso, então registrar aqui o nosso reconhecimento também pelo trabalho feito na comarca e pelo trabalho feito por Santa Catarina. Então, acho que temos aí duas ilustres figuras do judiciário catarinense que merecem o nosso reconhecimento. Obrigado, deputado Maurício Kudelak. Agora, nosso querido deputado Moacir Sopelsa. Muito bem, deputado presidente Juarez Ponticelli, nosso presidente do Tribunal de Justiça, nosso amigo Ailton Schaeffer. Vou trazer para o senhor o abraço do Dr. Álvaro Pille, né? Seu amigo, tenho certeza, nosso juiz aposentado. Também a doutora Sônia. Primeiro, cumprimentá-los. E sugerir também, deputado Juarez, que nós estendemos, quem sabe, que os nossos legislativos municipais, as câmaras de vereadores, possam nos auxiliar e ir buscar também o apoio para irmos buscar essas assinaturas. Aquilo que disse aqui o deputado Volney me preocupou um pouco, que se a nossa missão é 1,5 milhão, se nós conseguimos 200 mil, mas acho que esse assunto vai conseguir buscar 1,5 milhão de assinaturas, porque eu costumo dizer sempre, doutora Sônia, as pessoas que ficam machucadas através de crimes sofridos, a mulher, as crianças, os jovens, alguém precisa fazer alguma coisa para diminuir e para fazer a correção da dor. Digo sempre que enquanto nós estamos num país em que tem pessoas passando fome, pessoas nas filas dos hospitais para serem atendidas e pessoas que precisam se esconder para ter segurança, nós não vivemos num país digno. Nós precisamos ir buscar essas dignidades para dar dignidade à nossa gente. Por isso, parabéns mais uma vez ao nosso judiciário, e a Assembleia Legislativa, eu tenho certeza, será uma grande parceira. Obrigado, deputado Sopelsa. Quero, deputado Sopelsa, convidar a Vossa Excelência e aos demais deputados que ainda não assinaram, a doutora Sônia Ágil, que já trouxe aqui as listas para a coleta das nossas assinaturas, e Vossas Excelências podem passar por aqui para fazerem, firmar esse compromisso. Ouçamos agora o eminente e competente deputado Enivo Ottolini. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de saudar as pessoas. Queria só que o nosso presidente do Tribunal de Justiça pudesse saber também do carinho da bancada progressista a Vossa Excelência. Obrigado pela concessão. É que eu queria me dirigir ao senhor, olhando para lhe cumprimentar. O senhor que no dia 26 vai ser justamente homenageado na sua terra, com o título de cidadão benemérito, e a doutora Sônia Teles também. Eu quero lhes dizer que muitas vezes tenho reclamado da benevolência da nossa Constituição dita cidadã de 1988, que muito criou direitos, que pouco dever criou, e a equação financeira para atendimento dos direitos, na maioria, não fez. Então não é nenhuma novidade, doutora Sônia, quando a senhora resgata um dos tantos artigos que a nossa Constituição ainda não proporcionou efetivamente para a nossa população. E justamente este. Porque a gente pode tentar interpretar o sentimento das pessoas que tiveram sequelas por conta daquilo que a senhora mencionou. Mas só quem vive é que sabe. E isso não tem classe social. Eu estava escutando há pouco um depoimento de um parlamentar falando das minorias, das classes menos favorecidas, mas estes problemas não afligem a classes mais ou menos desprovidas economicamente. Atingem a pessoas,
a gente, a cidadão. Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Lhe agradeço. E essas pessoas, e lembro-me que há cerca de 6 anos atrás, em Joinville, participei de um momento de instalação de um CVV. Que às vezes a gente acha que é apenas um local para que alguém possa desabafar ou tentar recuperar a sua autoestima. A maioria dessas pessoas exatamente vai ao encontro de instituições como essas, como ponto último de amparo para se sustentar e para ter um apelo e um apego à vida. Então, tudo aquilo que a nossa Assembleia Legislativa puder fazer para que essas pessoas possam encontrar na figura do ente federativo Estado, município, União, Estado propriamente dito, tem que ser feito sim, porque é aquela chamada tábua de salvação muitas vezes também. E quando a senhora fala do número de pessoas em presídio, eu fiz de novo a conta aritmética, aquela equação, regrinha de 3 a qual a senhora se referia, por uma outra vertente, que é objeto muitas vezes de pronunciamento nessa casa, de como nós hoje, cidadãos, estamos sendo aprisionados por uma minoria que faz conosco isto. A conta aritmética mais ou menos diz o seguinte, que 0,287 da população aflige 99, alguma coisa das pessoas de bem. Então nós precisamos ser também um pouco mais rigorosos para que as pessoas que perpetram esses crimes, que ofendem a nossa dignidade, tenham também o seu tratamento, mas que as vítimas disso sejam minimamente cuidadas e tratadas com dignidade. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, deputado Enivaldo Tolini, pela brilhante manifestação de Vossa Excelência. Ouçamos agora o eminente deputado Serafim Venzon. Senhor presidente, nobre presidente do tribunal, doutor Nelson Scheffer, doutora Sônia, eu queria aqui destacar, em nome da bancada do PSDB, essa ação de compromisso social da Justiça de Santa Catarina, que sei que isso tem tomado várias frentes. Essa que Vossa Excelência, que os senhores, que o Tribunal de Justiça está encabeçando, é uma delas. Mas sei de várias outras que Vossa Excelência está encabeçando justamente para que a justiça, o efeito da justiça, chegue às pessoas. Em Santa Catarina, nós temos aproximadamente 2.500 crianças e adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. Alguns estão em casas definitivo, outro em provisório, outros estão cumprindo medidas ambulatorialmente. Mas o compromisso que a sociedade quer, quer dizer, a tarefa que a sociedade quer do governo e da justiça, quer ajudar a recuperar o infrator, seja ele a criança ou adulto, mas também promover a justiça no sentido de dar uma segurança maior a todas as pessoas comuns, esse 99,2, quase 0,2 da população que trabalha, que contribui, que paga imposto e que ele quer a educação, a saúde, ele quer segurança. Então, parabéns por essa iniciativa e conte com o apoio da gente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Serafim Venzon. Ouçamos agora a manifestação do eminente deputado Carlos Chiodini. Obrigado, deputado Juarez, presidente dessa casa. Saudar o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Nelson. E, para não ser redundante, que vários colegas já falaram da importância das ações, especificamente da ação que o Tribunal de Justiça apresenta, eu não poderia deixar também de fazer o registro e parabenizar pelo trabalho realizado. Obrigado, deputado Carlos Chiodini. Como os senhores parlamentares já se manifestaram, eu passo a palavra à eminente doutora Sônia para suas considerações finais, ao tempo que já comunico ao plenário e aí a toda a nossa equipe de comunicação social da casa, que a doutora Sônia vai formalizar, mas já solicitou aqui, e alguns membros da mesa
já se manifestaram também, para que a nossa TV Assembleia Legislativa possa produzir, sob a orientação da doutora Sônia, um material audiovisual que depois será utilizado tanto na nossa programação da TV Assembleia, bem como na TV Justiça, no site, enfim, nas TVs Câmaras. Aí nós vamos ajudar, inclusive através da nossa equipe de comunicação, a fazer a distribuição em toda a rede legislativa, inclusive através da nossa TV Unali, que é a TV que congrega as 27 Assembleias do Brasil. Nós também nos comprometemos em abrir esse espaço. Agora sim, doutora Sônia, para as suas considerações finais. Bom, senhores, eu só tenho a agradecer a sensibilidade e o acolhimento dessa casa, esse apoio institucional e material também para que o nosso projeto tenha condições de visibilidade, de prosseguimento, e também deixar registrado que essas assinaturas nós estamos lançando hoje o projeto, já fizemos algumas incursões, mas o lançamento oficial é hoje, aqui nesta casa, às 18 horas, e nós já saímos de arrancada com 2.500 assinaturas que vieram quase que de forma espontânea na região de Itajaí. As universidades são nossas parceiras e vejam que cada aluno da Universidade de Itajaí do curso de Direito, por exemplo, vai colher 130 assinaturas e, em troca, ele terá horas-aula, uma compensação no trabalho de extensão. Então, numa conta que o professor Machado fez ontem, só ali nós conseguimos mais de 400 mil assinaturas, só no curso de Direito da Univale do nosso Estado. Então, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir esse número muito mais rápido do que a gente espera. Mais uma vez agradeço a casa e o nosso querido presidente do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, doutora Sônia. Obrigado, presidente Nelson Schaeffer Martins. Eu retomo as atividades da sessão ordinária e passo a presidência dos trabalhos ao deputado Kennedy Nunes para que possa acompanhar o nosso presidente Nelson Schaeffer Martins e a doutora Sônia. Senhores deputados, ainda está suspensa a sessão porque temos à mesa o requerimento assinado pelo deputado Jean Kuhlmann, que abre espaço para o diretor executivo da Associação Catarinense de Empresas Florestais, o senhor Mauro Murara, que possa utilizar o espaço da tribuna em explicações pessoais na sessão de hoje para apresentar a publicação Anuário Estatístico Florestal de 2014 da Associação de Empresas Florestais. Portanto, peço ao nobre deputado Jean Kuhlmann que possa fazer a recepção do nosso convidado, o senhor Mauro Murara, que pode já ir à tribuna para que possa utilizar o tempo de até 10 minutos e fazer a apresentação do Anuário Estatístico Florestal 2014 desta associação, que digo aqui, já tive o prazer em receber e fiquei impressionado com os dados que tem neste anuário. Com a palavra, então, portanto, o senhor Mauro Murara, pelo tempo de até 10 minutos. Perfeito. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade que a Casa nos abriu para trazer essas informações aos nobres deputados, que é de cunho estratégico para que os senhores tenham essas informações para verificar o quão importantes somos na economia do Estado. Ressaltar a oportunidade aí que o Jean Kuhlmann e sua assessoria nos auxiliou no agendamento dessa apresentação. Bem, então rapidamente para a gente falar sobre o Anuário Estatístico Florestal, essa ideia ela originou-se justamente porque não existe dados oficiais sobre a base florestal do Estado de Santa Catarina. Muito se especulava de quanto tinha, quanto não tinha. Inclusive, esse anuário ele serviu de subsídio para o IBGE fazer seu planejamento estratégico de todo o Estado, focado, obviamente, na área florestal. Próximo, por favor. Então, ele contém, basicamente, esses 5 tópicos. Nós temos essas cópias que foram distribuídas aos senhores. Por favor. Mais um. Ele já tem quase 40 anos de história, a ACR, onde nós somos compostos por, hoje, atualmente, 30 empresas, são as 30 maiores empresas do Estado de Santa Catarina.
Hoje o Estado de Santa Catarina detém aproximadamente 676, 680 mil hectares de reflorestamento entre pinos e eucaliptos. E desse total nós temos cadastrado junto à nossa associação em torno de 55%, 58%, mais ou menos isso, né? Aqui consta a relação das empresas. Próximo, por favor, mais um. Basicamente é isso aí. Nós já fomos já estivemos em primeiro lugar na área plantada de pinos. Hoje nós encontramos em segundo lugar, atrás do Paraná. E nós estamos no 10ª colocação em termos de eucaliptos, justamente porque não é a tradição, não é a cultura do nosso estado. Mas um dado interessante, nós somos o 4º estado em área plantada, reflorestada, né? A silvicultura aplicada de forma correta a nível nacional. Próximo. Aqui está o zoneamento onde se encontram os maciços florestais no estado. Tem uma grande área plantada no Planalto Norte, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre, Mafra. Agora tem uma nova fronteira aqui, a região do Planalto Serrano. Nova não, já uma antiga fronteira, porém agora mais consagrada, com a chegada de algumas grandes empresas na região. Então, ali, os senhores que tiverem o anuário na mão, vocês poderão verificar aonde que se encontram os maiores maciços florestais do estado. Apesar que isso se está espalhado por todo o estado, porém existem aqueles locais que são, vamos dizer assim, o lobby florestal propriamente dito. Mais um, por favor. Outro. Nós somos, hoje Santa Catarina responde por quase 13% de todas as toras do mercado brasileiro, né? Tora, o que nós podemos falar? É a madeira que é diretamente direcionada para a indústria de processamento, né? Aonde se agrega valor, aonde se gera divisas, geram-se os impostos, mão de obra, principalmente, é um setor que agrega muita mão de obra, principalmente a indústria moveleira, né? E a partir de 2010, a produção de tora para celulose ganha maior representatividade, né? Isso, se a gente pensar, a produção